Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre: estamos pondo em prática em nossa vida o que aprendemos estudando as Escrituras Sagradas? Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo. Quem quiser deixar algum comentário agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, eu vou estar lendo e, e respondendo, isso é opcional, tá? E peço que vocês assistam os vídeos, tá? E quem por acaso não se inscreveu ainda no meu canal, estiver me ouvindo, que se inscreva no meu canal, tá bom? Que é o canal do Senhor, eu sou apenas o administrador, tá? Vamos fazer uma oração juntos para começar. Querido Deus amado, que o Senhor me tome mais uma vez, que me inspire, que me use como seu instrumento, que eu seja somente seu mensageiro. Que o Espírito Santo fale através da minha boca, seja quantas palavras for que for ditas, seja todas do Espírito Santo. Que eu seja apenas usado. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui para nos ensinar. E que o Espírito Santo ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender o que os três maiores professores do mundo têm a nos ensinar. Que assim seja, eu oro e peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, será que nós estamos pondo em prática o que nós estamos aprendendo? Porque as pessoas estudam a Bíblia, estudam as Escrituras, mas será que nós estamos pondo em prática? Não basta estudar a Bíblia. Eu sei a Bíblia, eu sei o que Deus quer de mim, eu sei das coisas, mas eu estou pondo em prática na minha vida? Ah, tô guardando o sábado, eu tô não comendo carne imunda, mas é só isso que a Bíblia fala? Não, tem muitas outras coisas. Você está perdoando as pessoas que fizeram mal para você? Então você não está seguindo o que você está aprendendo. Você está se arrependendo dos seus erros? Então você não está seguindo o que você está aprendendo. Você olha uma pessoa precisando de ajuda, você vira as costas e vai embora como se não tivesse visto? Ou você tenta ajudar de alguma maneira? Se você não está tentando ajudar, você não está aprendendo. Se você olha para uma pessoa lá que cometeu um erro e olha para ela como se ela fosse um monstro, condenando, querendo que ela fosse morta, porque não sei o quê, você não está seguindo o que está aprendendo. Se você deixa a ira te dominar, porque alguém passou do limite com uma conhecida sua, com um parente, você não está seguindo o que você está aprendendo. A Bíblia não ensina isso, né? A Bíblia ensina que todos nós somos vítimas do nosso único inimigo, que é Satanás. Ele tem o seu exército de demônios. Então, ali está o nosso inimigo. Ali é que vem tudo que é ruim na nossa vida, tudo que é mal, é dali que está surgindo. É ele quem está trazendo mal, a morte dos seus entes queridos, a morte, as doenças. É dele que está vindo. Né? O mal que está no mundo, o aumento dos assaltos, as coisas, as crianças que respeitam cada vez menos os pais, vem dele. É tudo dele. Ele é que está pondo isso no mundo. Claro, por quê? Porque as pessoas deixam. Por que deixam? Primeiro porque elas não têm como impedir. A não ser que Deus intervenha por elas. Mas para ela intervir, para Deus intervir, ela precisa aceitar. Só que para ela aceitar, ela precisa conhecer a Deus. Só que muitas pessoas não têm acesso à palavra. Eu posso dizer por mim mesmo. Antes de ir para a igreja, eu nunca tinha lido uma linha da Bíblia praticamente. Eu não sabia nada sobre Deus. Eu sabia que existia Deus. Eu orava muitas vezes para Deus, mas eu não conhecia Deus. Né? Quando eu comecei a me interessar por Deus, eu não queria ir para igreja nenhuma. Então eu comecei a me titular seguidor de Deus, mas eu não tinha igreja. Né? E já comecei a fazer minhas pregações, essas mensagens que eu posto, eu posso passar mensagem de texto ali, com palavras bíblicas, né? Ensinamentos. Tanto com uma prima minha de segundo grau, que era adventista, ela perguntou se eu era, eu falei, não, eu sou só um seguidor do Senhor, sabe de tudo isso, não tem igreja. Né? E eu já mandava essas mensagens. Depois eu fui conhecendo o caminho, fui estudando mais profundamente, fui conhecendo a palavra do Senhor e passei a congregar na igreja adventista, me batizei lá. Né? E por ter sido uma pessoa que já foi do mundo, eu entendo muito bem que é uma pessoa que não tem orientação divina. Ela simplesmente segue o caminho ao qual ela vai sendo orientada, ao qual ela vai sendo levada. Né? Eu cometi erros na minha vida porque eu fui levado a isso por pessoas ao qual eu tive envolvimento. Né? Quando eu falo envolvimento, amigos. Né? Amigos, falsos amigos.
Eram colegas. Isso porque minha mãe também me protegia, me deixava dentro de casa. Mas tinha colega que às vezes aqui em casa, né? Então, a gente acaba fazendo coisas erradas na nossa vida. Mas isso não. Erros a gente comete, todo mundo comete, né? Mas você teria uma outra percepção das coisas, teria feito outras escolhas em muitos momentos, não teria cometido erros, né? Então, eu era distante, eu era uma pessoa totalmente apática de Deus, eu não sabia o que era aquilo, né? Hoje, eu sou uma pessoa muito mais controlada, muito mais centrada no seguir o Senhor. Então muitas pessoas não têm essa oportunidade. E por isso muitas vezes elas chegam a esse nível de matar alguém, de estuprar alguém, né? Seja mulher, seja criança, no caso, ou é pedófilo, tudo. Chega a esse nível por quê? Muitas vezes esse pedófilo foi também abusado quando criança. E ele acaba então desenvolvendo aquilo ali. Muitas vezes ele faz achando que é uma coisa natural, porque ele passou, ele acha que é normal. Muitas vezes ele nem tem tanta noção daquilo. Outras vezes ele tem, mas é um trauma que ficou nele, então ele acaba passando adiante, tá? Então, mas ele não teve acesso ao Senhor. Por isso ele faz isso. Ele matou, mas às vezes ele não teve acesso a Deus. Que nem, por exemplo, você vê a novela Mutantes que eu tô assistindo, né? De novo, assisto ela pela internet, porque eu gostei quando eu assisti, né? E às vezes eu assisto um pouquinho para distrair, porque ali é uma novela antiga, que não tinha essa violência de hoje, não tinha essas besteiras de hoje, era outra coisa. Mas eu nem vejo muita novela mais, só o único que eu vejo de vez em quando é da Coisa do Pecado é Mutantes. Mesmo assim é uma vez por ano, assim, mais ou menos, né? Lá tinha os dois vilões no início da novela, lá no Caminho do Coração, que era o Eric Fuzili e o Ramon Fuzili, os dois irmãos. Por que que ele era daquele jeito, o Eric? Porque ele não teve amor em casa. Porque o pai se morreu, a mãe rejeitou, e ela morreu, e ele não teve, né? Não, acho que a mãe morreu, o pai era bandido. Então ele seguiu o caminho. E o pai ele não teve amor. Os mutantes, porque eles eram revoltosos, porque não tiveram amor, eles foram criados, alguns deles em celas lá na novela, entendeu? Presos numa ilha. Então, você percebe que a pessoa que não tem o amor, que não tem Deus na vida, a bondade, ela acaba sendo facilmente usada pelo inimigo, facilmente ela é vítima do inimigo. Mas não é 100% culpa dela, né? Ela não foi orientada, ela não conhece Deus. Né? Então nós não podemos julgá-las dessa maneira. Então se você olha para aquela pessoa e julga, você não está seguindo o que está aprendendo na Bíblia. Né? Se você olha uma pessoa caída na rua, precisando de ajuda, e passa por assim, olhar para ela, você não está seguindo o que está sendo orientado na Bíblia. Porque a Bíblia, você vê a parábola do bom samaritano, naquela parábola Jesus deu muitos ensinamentos numa só parábola. Né? Primeiro ele falou que o cara estava caído, né? E passou um sacerdote, não fez nada para ajudar. Depois outro cara passou um levita e viu lá o rapaz caído, já sendo assaltado, também não fez nada, foi embora. Aí passou o samaritano, socorreu o rapaz, limpou as feridas, pôs ele dentro do cavalo porque ele não podia andar, levou ele numa pousada, deixou o cara lá, pagou a pousada para o cara ficar. E ainda disse, se tivesse alguma diferença no preço, que era pro dono da pousada cobrar dele quando ele passasse de volta. Ele seguiu a viagem. Então, essa atitude do samaritano é que nós devemos ter, queridos irmãos. Nós devemos viver ao lado do Senhor e ajudar quem precisa, né? E ali, esses foram os ensinamentos. O outro ensinamento era referente aos samaritanos, porque o povo de Israel rejeitava os samaritanos. Os samaritanos era o povo que vivia em Samaria. E Samaria era a capital do reino de Israel, né? Quando o reino foi dividido. E esses israelitas que estavam lá, esses judeus, eles eram descendentes do reino de Judá, né? E eles sabiam o que tinha acontecido com o reino de Israel, que tinha sido dizimado, né? Que acabou o reino. E as pessoas lá, os que ficaram vivos, foram levados para outros lugares. E trouxeram pessoas de outros povos para viver ali em Samaria. Só que essas pessoas, elas passaram a ser devotas do Senhor no passar do tempo. Elas conheceram a palavra, não existiu algum outro israelita que ficou por lá. Né? E você vê que quando a samaritana vê Jesus, ela sabia que o Messias estava para vir. E quando ela percebe que Jesus era o Messias, ela foi e levou isso
para todos os samaritanos que foram lá. Viram Jesus, perceberam que realmente ele era o Messias e o convidou para ficar uns dias lá em Samaria. E ele ficou, pregou lá e salvou muitas almas. A maioria das pessoas lá foram salvas na Bíblia. Um monte de gente por conta disso. Quando o povo de Israel rejeitava Jesus, os samaritanos aceitaram. Então, eles não eram pessoas ruins só porque eram samaritanos. Então, Jesus estava ensinando a não ter o preconceito também, né? Então, nós estamos seguindo isso? O que eu faço quando eu vejo uma pessoa na rua? O que eu faço? Eu passo sem olhar? Né? Só que às vezes, vamos para pensar, olha o frio que nós estamos vivendo. Pensa você na rua, sem uma casa para morar, sem um cobertor para se cobrir com uma mantinha fina, nessa friagem que nós estamos tendo esse ano. Quantas pessoas que já moradores de rua que já morreram esses anos todos, né? E esse ano também deve ter já morrido alguns de frio na rua, por conta não ter como se agasalhar. Então, não é só comida que eles precisam. Então você fala, dou uma moedinha, não é só isso que eles precisam. Então, para comer, tudo bem, com R$3, se eles conseguem almoçar, se ganhar R$3 por dia, eles conseguem almoçar no Bom Prato. Aí não tem tanto problema. Agora, o ideal é, eles precisam de mais coisas. Então, por exemplo, eu não posso muito, eu não tenho dinheiro, mas, por exemplo, aqui eu moro, na cidade de Mogi das Cruzes, tem várias igrejas, né? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tem umas oito igrejas adventistas aqui, por exemplo. E tem muitas das outras igrejas também. Então, se nós pegássemos todas essas igrejas que se dizem cristãos e reunisse essas pessoas, cada um doasse R$50, então, aí nós seríamos, eu acredito eu, se juntar todas as igrejas, umas 5.000 pessoas. Só aqui em Mogi. Então, 5.000 vezes R$50 vai dar, se eu não errar a conta, R$250 mil. Se eu não errei a conta. Né? 250? Não, minto. 125 mil? Acho que é isso. Eu tô sem contar. Mesmo que seja isso. Vamos supor 100 mil. 100 mil reais já dá para você comprar muita coisa para esses moradores de rua. Então eles precisam de barraca. Comprar aquelas barracas de acampamentos que ela já tenha uma temperatura e doar para esses moradores de rua. Doar junto com a barraca. Pode ser um sleeping bag, acho que é assim que faz, que é aquele saco de dormir. Ou se não, comprar um colchãozinho com cobertores, os cobertores bons, e doar para esse morador de rua. Eles precisam disso. Eles estão precisando da nossa ajuda. É isso que a Bíblia nos prega. Se você não age desse jeito, você não está vivendo o que a Bíblia está ensinando. Ela prega para a gente amar o próximo. Você agradece quando você levanta, você ora antes de sair para trabalhar, você ora quando você volta, você ora agradecer o almoço, você você ora quando você faz a sua compra, você chega feliz quando chega com a sua compra para encher sua despensa, você ora a Deus antes de sair para o trabalho, ou no volta do trabalho, antes de dormir, agradece sempre pelo almoço, pelo café da manhã, pela janta. Né? Se você não está fazendo isso, você não está servindo, seguindo o que a Bíblia está te orientando. Você é grato pela vida que você tem, independentemente da vida que você vive. Ou você vive reclamando da sua vida. Se você não vive reclamando, você não está seguindo o que a Bíblia ensina. Entendeu? Nós temos que ser gratas. Outro dia eu vi uma reportagem de um casal com uma filhinha pequena morando na rua. Uma barraca na rua. Eles tinham uma barraca na rua. Eles viviam na rua, não tinham casa. Né? Foi no programa, acho que do Celso Portiolli, na época. E aí foi dado... Na época tinha o quadro lá, de Construindo Sonho, coisa, e deram a casa para eles. Deram uma casa. E perguntaram se eles eram felizes. Falaram que eram. Por quê? Porque para a gente se considerar feliz, eu não preciso ter uma mansão, uma casa grande, carro de luxo. Não. Aquilo é um tapa na cara de muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas têm casa, moram em lugares bons e vivem reclamando. Né? Aquilo é um ensinamento. Nós não precisamos ter muito para ser feliz. Para ser feliz, nós só precisamos ter uma coisa conosco. É Deus. O resto que vira é lucro. Né? E foi exatamente isso que aquele rapaz falou. Que eles tinham Deus consigo, eles estavam juntos, eles estavam uma família unida, para eles eram felizes, mesmo vivendo na rua.
Então quer dizer, eu preciso ser milionário para ser feliz? Não, pelo contrário, tem gente milionária que é realmente triste. Então, se eu não sigo essas orientações, eu não estou seguindo o que eu estou aprendendo. Não adianta eu ir na igreja, não adianta eu estudar a Bíblia. Ou como o pastor da minha igreja falou, nós temos aqui uma teologia gratuita, porque a gente aprende muito aqui nesses ensinamentos, aqui nessas meditações na igreja. Só que de nada adianta você aprender e não pôr em prática na sua vida. Se você é daqueles que chega e fala, não, eu vou fazer isso aqui, Deus me perdoa. Não é assim que funciona, entendeu? Eu vou comer aquilo que Deus me perdoa. Hoje eu não vou guardar o sábado porque eu tenho coisa para fazer, eu guardo depois, eu guardo segunda-feira. Deus está orientando assim na Bíblia? Não. Então você não está vivendo o que está aprendendo. Eu vou comer hoje uma carne de porco, Deus me perdoa. Só hoje. Você não está seguindo o que a Bíblia está ensinando. Só hoje eu não vou guardar o sábado porque eu vou fazer um bico hoje. Eu estou precisando do dinheiro. Você não está seguindo o que a Bíblia está ensinando. Então, queridos irmãos, como que vocês podem estar vivendo a Bíblia, tá aprendendo e não estão vivendo ela, não estão aprendendo as Escrituras, não estão pondo em prática, entendeu? É preciso que a gente viva de amor ao próximo, é preciso que a gente olhe para as pessoas, que a gente ponha Deus em primeiro lugar na sua vida. O que você faz no sábado? Uma pessoa te chama para uma festa de aniversário no sábado. A festa vai ser meio-dia. Só que você sabe que o sábado é dia de guarda. Você vai deixar de guardar para ir numa festa? Se você está fazendo isso, você não está seguindo as orientações bíblicas, porque em primeiro lugar vem Deus. Se a pessoa quiser fazer a festa no domingo, você vai estar lá presente. Se ela fizer após o pôr do sol no sábado, você pode estar lá presente. Agora, antes disso, você tem obrigações a cumprir com Deus. Tá? Deus nunca falou, você escolhe um dia para você. Não, Ele deu para a gente o sétimo dia e orientou a guarda do sétimo dia. Tá certo? Então, mas isso aí é um outro ponto. Mas você segue o que você está aprendendo na Bíblia? Esse é o pensamento que você tem que ter. Será que vocês estão pondo em prática? Vocês estão agindo com humildade com as pessoas à sua volta? Né? Vocês estão agindo com essa humildade? Vocês estão tratando as pessoas com igualdade? Né? Vocês que são líderes de algum movimento religioso, por exemplo, se tiver algum me ouvindo, vocês estão tratando as pessoas iguais? Estão sendo humildes? Ou vocês estão sendo prepotentes, estão se achando que sabem mais do que outros? Pense. Né? Será que vocês estão se deixando levar? Será que vocês estão tendo coragem de agir? Será que vocês estão vivendo o que está sendo ensinado ali? Vocês estão parando para ter uma alimentação mais saudável, mais à base de coisas naturais? Ou vocês estão insistindo em comer carne, comer um monte de coisa que faz mal para a saúde? Se você está fazendo isso, você não está servindo o Senhor. Entendeu? Você não está servindo o Senhor. E é isso que você precisa fazer. Servir ao Senhor. Entenderam? Deus, Ele está aqui para ser servido. Se você não está seguindo o que está escrito ali, você não serve o Senhor. Não adianta você estar estudando tudo. Você tem que pôr em prática na sua vida, tratar o próximo bem, agir com humildade, agir com simplicidade, ser realmente uma pessoa do Senhor, tratar as pessoas à sua volta bem, expulsar da sua vida a ira e a ignorância, a arrogância, a grossura. Será que você está pondo em prática em sua vida isso? Você está cuidando do seu pai e da sua mãe como eles merecem? Estão honrando eles? Senão, vocês não estão seguindo o que está ensinado na Bíblia. Quando eu vi a minha mãe caída no chão, com a perna quebrada, o fêmur quebrado, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? De um minuto para o outro, a minha vida desmoronou de uma vez. Porque a minha mãe ia ficar impossibilitada por não ter de fazer as coisas. Ficou até mais do que eu esperava, né? Eu pensei que ela ia ao hospital, que ela ia ser operada, e que ela já ia ficar em pé, né, no primeiro dia, e dali um mês já ia começar a fazer terapia, mas ela não. Ela ficou 3 meses na cama sem sair para nada. E quem que teve que assumir tudo que ela faz aqui? Lavar a roupa, fazer comida, limpar a casa, cuidar de cachorro, cuidar de galinha, cuidar de horta, cuidar da mina, sozinho. Somente eu. Tudo caiu em cima de mim, a minha vida virou do avesso. E Deus me capacitou, porque eu não tinha capacidade. Eu tenho tendinite nos 2 ombros, no cotovelo esquerdo, arritmia. Mas Deus me capacitou. Né? E aí,
teve uma pessoa que veio ajudar, e quando essa pessoa virou as costas para mim, porque por causa de uma atitude injusta dela, né? Porque eu tive que limpar a minha mina d'água, né? Eu tive. Minha mãe não podia ir lá, eu estava com a perna ainda, estava se recuperando, não dava para ela ir. E aí, eu pedi para essa pessoa me ajudar, essa pessoa falou que vinha. E eu já fui descendo para fazer o serviço. Aí eu comecei limpando desde lá no início, onde começa a mina dessa pessoa, a mina nasce lá, e fui limpando o caminho todo. Aí, quando eu já estava do meio para frente, quase no fim da trajetória, ela chegou. Aí ela foi limpando lá onde eu tinha passado, foi acertando uma coisa a outra, e eu cheguei até até onde eu tinha que estudar ali, e eu peguei, já estava passando mal por conta da minha arritmia, eu comecei a faltar o ar, comecei a ter muita taquicardia. Toda vez a mesma coisa quando eu vou lá. Então eu fiz o quê? Eu não conseguia nem falar direito. Eu subi e vim embora. E aí, cheguei aqui, cansado, passando mal, como sempre. Tomei água, recuperei o fôlego, tava tudo bem. De repente ela subiu lá de baixo, soltando fogo pelas ventas e falou pra minha mãe que não ia mais poder ajudar aqui em casa, porque não sei o quê, né? Tudo porque podia ser acontecimento lá embaixo, né? Minha mãe depois veio falar em cima de mim, falar que eu errei, que eu falei, não, não errei nada, tá passando mal, eu vim embora. Ela que chegou atrasada, né? E aí Deus, 2 dias depois, respondeu quem é que estava errado. Porque 2 dias depois, em pleno dia dos professores, que é o dia da minha profissão, né? Dia 15 de novembro daquele ano, eu ganhei uma televisão no sorteio do Polipet. Que é, eu comprava vitamina lá pra minha cachorra, né? Essa que faleceu. E eu comprei a vitamina para ela, ganhei. Eu coloquei o cupom lá e fui sorteado, ganhei uma televisão. 2 dias depois, só pra pessoa morder a língua. E ela achou que ia me ferrar saindo, mas não, porque naquele momento eu falei, não faço mais nada também. Entendeu? E eu fui estudar pro concurso e falei pra minha mãe, agora é com você. Tô passando o bastão de volta. E fui estudar pro concurso. Fiquei estudando desde aqueles dias depois até fevereiro, lá, então passou. Foi em outubro, não? Terminou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e eu estudando pro concurso. E a prova foi em março, né? Não passei, mas eu fiquei estudando. Então, a pessoa que fez o mal, saiu mal, né? Ou essa pessoa está perdida na vida, sem rumo, sem Deus consigo, distante da igreja que ela frequentava, e eu estou aqui, firme e forte na minha fé. Então, queridos irmãos, será que nós estamos agindo corretamente? Então, será que nós estamos seguindo as orientações bíblicas? Eu estou. Então, voltando ao assunto, eu honrei meu pai e minha mãe ali. Até onde eu pude. Eu cuidei dela, eu pegava as necessidades dela, levava no banheiro, porque ela tinha feito necessidade na cama. Eu levava água para ela se banhar na cama. Graças a Deus ela foi uma boa paciente, porque ela não se lavava, ela fazia necessidade, só me entregava lá a comadre, e eu levava no banheiro. Graças a Deus ela não usou fralda, né? Então eu cuidei dela, cuidei. Né? Eu exausto, sem trabalhar o dia inteiro, exausto, totalmente exausto, né? E aí, eu precisava, às vezes ela me chamava para alguma coisa, eu tinha que ir com o maior sorriso no rosto, porque, porque eu não podia deixar ela ver que eu estava cansado, triste, porque ela ia pensar que eu estava fazendo as coisas de mau grado. Então eu queria que ela se sentisse bem, porque ela já estava, como é que fala, então, meus queridos irmãos, eu fiz a minha parte, eu cuidei dela, ia com um sorriso para que ela não se sentisse mal, né? Porque você acha que estava abusando de mim, tudo não. Eu estava lá com um sorriso no rosto, estava cansado, com dor, estava lá ajudando ela. Eu fiz a obrigação de filho. Precisa sair daqui, fui com meu pai para a UPA levar ele fazer exame. Fui várias vezes para fazer exame lá no centro, levar ele para passar no médico na UPA. Fiquei 7 dias na semana seguidas indo levar ele para tomar injeção na veia na UPA, que era um antibiótico que eu tinha que tomar na veia para matar a bactéria. Fiquei, entendeu? E ainda no primeiro dia, eu tinha ido em Mogi, cheguei em casa, levei ele lá no posto, depois voltei para casa, depois fui até o posto de novo, porque minha mãe não achou o remédio que a médica passou, que era para aplicar na veia, né, a injeção, ela não achou. Aí minha mãe chegou aqui, e nós saímos de novo naquele dia, fomos para a UPA, já tomou a primeira dose, eu exausto, fazendo as coisas pelo meu pai e pela minha mãe.
A única coisa que eu não faço para meu pai e para minha mãe é ficar no hospital. Por quê? Porque eu tenho um trauma. Aliás, são 2 traumas, né, que eu tive. Um do hospital e outro de água, né? O de água, eu tava na praia com meu pai, eu era pequenininho, ele tava segurando a minha mão, a gente tava ali no mar, né? E o mar pegou e veio uma onda, tava no raso. Ela me virou, me derrubou, meu pai não percebeu. Ele tava conversando com alguém, não lembro quem era. E eu lá me afogando, né? E aí, de repente, acho que eu levantei, não sei, eu perdi a noção, não sei a posição que eu tava, não sabia, né? E aquilo ali me deu uma aflição de água. Então toda vez que vinha água no meu rosto, eu passo mal. Quando eu me batizei aqui na igreja, eu comecei a passar mal depois do batismo. Me fechou aqui, aí, por conta desse trauma. Eu não posso molhar com o rosto, a cabeça. Quando eu vou lavar o chuveiro, eu ponho a cabeça para trás para cair a água da testa para trás. E quando vai cair no meu rosto, eu fecho os olhos. É como diz, que os olhos não veem, o coração não sente. Né? Então eu tenho esse trauma. E tem um trauma no hospital porque a minha mãe operou na época, eu era criança também, mais ou menos na mesma época. Ela tirou ovários e útero. Né? E aí eu fui com ela lá eu fui não. Meu pai me levou lá para visitar ela logo depois que ela tinha saído da cirurgia. Ela ainda estava sentindo ainda as reações da anestesia. Né? Tava com ânsia, então ela estava forçando para vomitar, tudo quando eu cheguei lá. E se forçar para vomitar, acabou abrindo um pontozinho, alguma coisa, começou a sair aquele sanguezinho assim no avental que ela estava usando, né? A roupa do hospital. Pois eu saí numa velocidade e nunca mais voltei lá. E aquilo também me deu um trauma. Eu não me sinto bem no hospital. Não sei também se é porque eu sou muito sensitivo, né? Eu tenho uma sensibilidade, né? Eu sinto as coisas. Que nem, por exemplo, eu fui no vizinho aqui embaixo, tava procurando minha cachorra que sumiu, tá? Foi eu e minha mãe, né? E aí ele tava lá, ele usa droga, tal, bebe. E, e eu comecei a sentir aquela coisa ruim que tava com ele, né? E eu falei pra minha mãe, vambora, mãe. Ela não tá aqui, vambora. Peraí, Ângela, vambora, mãe, peraí. Ela conversando com o cara, eu, vambora, peraí, Ângela, vambora, mãe, peraí, vambora. Aí eu falei, então tá bom, fica aí, eu tô indo embora. E eu vim embora naquela lá, porque pra mim não tava dando, não tava suportando aquela situação, né? E eu senti isso também quando eu fui na casa de uma pessoa, né? E eu fiquei na casa dela, tava eu e meu pai tava dormindo no quarto, essa pessoa chegou, bêbada, né? Tinha bebido um monte, com uma outra pessoa que eu nunca vi na minha vida, não sei quem era. E aí, os dois chegaram, ele me apresentou, né, quem eu era, e eu fiquei totalmente eh, com medo, né, sentindo aquela coisa ruim também. Eu sei que eu peguei na mesma hora, eu tava na sala, eu levantei, peguei a minha água na cozinha, escovei meu dente, entrei no quarto, tranquei a porta do quarto, fiquei lá dentro. Meu pai tava lá dormindo, fiquei junto com meu pai trancado, tranquei com chave, ficamos os dois dentro do quarto, porque eu tava sentindo aquela coisa ruim. Então eu sinto isso, então quando eu vou no hospital também não me pega bem. Assim como o velório, eu não vou em enterro. E quando eu vou no velório, eu não olho pro defunto, eu fico lá de fora, eu não vou lá dentro. Eu vou para acompanhar meu pai, que quer ir, a minha mãe, mas eu não. Mas geralmente eu nem vou, porque eu não suporto esse tipo de coisa. Não é uma coisa que é antipatia, não tem consideração pelas pessoas lá que perderam seu ente querido, não é isso. Mas simplesmente eu não gosto, não me dá bem aquilo ali, é uma energia ruim para mim, entendeu? Eu não sei explicar. Então, é, nem tudo que é bom para uma pessoa não é para outra, entendeu? Às vezes uma pessoa é uma coisa triste e tal, mas para uma pessoa tudo bem. Mas para outra não, então mas tem que ser respeitado, né, gente? E o respeito é outra coisa que nós temos que aprender com a Bíblia. Se você não respeita, você não está vivendo a Bíblia, né? Então, queridos irmãos, eu fiz o que eu pude, o que eu não pude, porque a minha mãe continua fazendo. Eu posso muitas vezes ser grosso, muitas vezes, quando sou provocado, mas na Bíblia está escrito, não provoque a ira do filho também. Mas mesmo sendo provocado, não devo ser grosso com ele, mas muitas vezes acaba acontecendo. Faz parte. Mas eu não quero ser, eu não gosto de ser. Entendeu? E eu faço tudo o que eu posso para ajudá-los, para ampará-los. Entendeu? Quando meu pai caiu em São Paulo, eu fiquei 2 semanas lá em São Paulo, eu fui lá prestar concurso, ele caiu na escada. Eu fiquei lá 2 semanas, 20 dias eu fiquei lá, contra a minha vontade, já com meus joelhos doendo, porque a escada lá é sobrada, eu quero subir e descer a escada. E ele nervoso com aquela tensão, porque aquela aflição, eu estou acostumado a esse silêncio. Você vai num lugar cheio de barulho, né? Ela tudo acelerado, que é uma cidade, você sente, né? Você sente, entendeu? Então, queridos irmãos, então eu fiquei lá, cuidei dele, comprei um motorzinho para cuidar das costas dele, que tá aqui. De vez em quando eu me ofereço para passar nas costas dele, quando ele tá, que ele tá reclamando de dor.
Então, eu faço o que eu posso por ele. A minha mãe passou mal esses dias, teve labirintite, e eu tive que levei ela até o banheiro para fazer a necessidade dela, porque ela estava tonta, com medo de cair, né? Fui levar ela até o banheiro, dei o remédio para ela, para cortar a crise da labirintite. Então, queridos irmãos, eu estou aqui, eu estou cuidando do meu pai e da minha mãe. Muita gente, se você pega, larga o seu pai e sua mãe à míngua, se você não está cuidando direito deles, me desculpa, você não está seguindo o que a Bíblia ensina. Tá? Se você não é benevolente, beneficente, se você não é humilde, se você não é simples, se você não é caridoso, você não está seguindo o que está aprendendo na Bíblia. Então, não basta que você leia e estude a Bíblia, você precisa pôr em prática na sua vida o que você está aprendendo ali. Então, a Bíblia, o foco dela é amor, tá? Mas lembre-se que Deus é amor, mas Ele é o Pai. E quem ama, disciplina. Quem ama não tapa os olhos pro erro da outra pessoa, pelo contrário, ele vai disciplinar aquela pessoa. E Deus é Pai, então Ele vai disciplinar. Então, mas Ele é amor, então o foco da Bíblia é o amor ao próximo, amor a Deus, amor a si mesmo, entendeu? Tratar as pessoas bem. Isso que a Bíblia nos ensina. Você está pondo isso em prática na sua vida? Está vivendo agradecido pela vida que você tem? Está feliz pela vida que você tem? Agradece por arranjar um emprego? Agradece a Deus pelo tempo de emprego, que você ser demitido, ou sendo pedido demissão. Mas agradece a Deus por esse caminho, né? Pede a Deus por um novo emprego, uma nova coisa. Segue com um sorriso no rosto. Muitas vezes os meus alunos estavam lá na aula e falavam, professor, você não para de sorrir. Eu falei para eles, é porque eu tenho Deus comigo, né? Deus me dá alegria, eu sou feliz. Eu paro de sorrir porque se eu sou feliz, se eu me sinto feliz, entendeu? Eu estou feliz porque eu trabalho, porque eu estava trabalhando na minha profissão, que é o que eu amo fazer, ensinar, transmitir o meu conhecimento. Eu estava feliz porque eu sirvo um Senhor vivo, maravilhoso, que me abençoa. Eu estava feliz porque eu vivo nesse pedaço de paraíso. Eu estou feliz porque eu tenho meu pai e minha mãe ainda do meu lado, mesmo que a idade avançada. Eu estou feliz porque meu pai e minha mãe estão com saúde, porque eu estou com saúde, porque as minhas cachorrinhas estão com saúde. Eu estou feliz porque a minha cachorra amada, mesmo que tenha partido, está enterrada aqui pertinho de onde eu estou, que ela não está mais sofrendo. Eu estou feliz porque a minha tia está lá em Minas se recuperando da queda que ela teve lá, que também quebrou o fêmur. Eu estou feliz porque a vida está indo bem. Eu estou feliz porque Deus está do meu lado, porque eu estou servindo o meu Senhor. E isso para mim é o mais importante. Eu estou feliz porque eu sirvo a Deus. Por isso estou feliz. Capitaram, queridos irmãos? Então é isso. Então, eu estou feliz, então eu estou sempre rindo. Por que eu vou reclamar da minha vida? Por que eu vou reclamar? Nem se eu tivesse mais da ponte eu ia reclamar. Eu agradeço por estar vivo, por estar com saúde, por mais um dia de vida, por Deus estar me amparando, né? Elias chegou preso lá numa gruta durante um tempo, né? Fugindo de Jezabel, e Deus mandava um corvo levar para ele um pedaço de carne para ele comer todo dia, e ele tinha água do rio para tomar, e pronto. E ele estava infeliz por isso? Não, ele estava servindo a Deus estava amparando ele ali. Então, nós temos que ser felizes, só de servir a Deus temos que estar felizes. Só de estar respirando a gente tem que estar feliz. Como diz o jogo do contente lá que a Poliana jogava, que é o que nós devemos fazer. Se você não joga o jogo do contente, você não está servindo a Bíblia, porque a Bíblia não ensina a jogar o jogo do contente, de certa forma. Porque nós temos que olhar para o lado bom das coisas, do lado ruim. O carro quebrou lá em Itaceva, graças a Deus que ele quebrou ali, não quebrou no caminho. Eu me senti abençoada por Deus por ele ter quebrado. Tive que gastar dinheiro para arrumar? Sim. Mas graças a Deus que ele quebrou ali, porque se ele quebra da estrada, podia cair o motor, tava perdido, o que eu ia fazer? Gente, então eu tenho que aprender a olhar e agradecer a Deus. Ah, saí mais tarde do que deveria, eu queria ter chegado aqui em casa meio-dia hoje, eu saí mais tarde por causa do frio de manhã. Tudo bem, pode ter sido um livramento, pode ter sido pior, pode ter sofrido algum acidente, Deus me livrou. Eu não sei. Agradecer, tá terrivelmente frio, eu odeio frio, eu me sinto mal no frio. Mas eu agradeço a Deus por estar bem, por estar nesse paraíso mesmo com frio. Eu agradeço a Deus por ter ido voltar de segurança mesmo com frio. Eu agradeço a Deus por estar vivo e respirando mesmo nesse frio. Eu só agradeço. Ninguém pode perguntar para as pessoas que comigo se alguma vez me reclamando de alguma coisa. Eu estou feliz, eu estou com meu sorriso no rosto porque eu amo a minha vida. Eu me amo porque eu sou.
Eu não vou ao aparelho porque as mulheres não vão querer porque eu estou com o dente coisa. Ah, eu vou malhar porque eu preciso emagrecer, porque senão a mulher vai me querer. Não, a minha esposa futura vai ter que aceitar como eu sou. Eu sou baixinho, eu sou dentuço, eu sou gordo, mas eu sou de Deus, que eu acho que é o mais importante. Então, se a mulher não me quiser, me desculpa. Só quem vai sair mal é ela. Entendeu? Eu procuro uma mulher que me queira, uma mulher que seja uma pessoa de Deus para mim. Né? Então é assim. Eu quero uma mulher que tenha princípios como os meus e que possa me completar de verdade. Então, queridos irmãos, resumindo, vocês estão vivendo a Bíblia? Eu estou vivendo a Bíblia? É isso que nós precisamos fazer agora. Fazer essa reflexão. Eu estou vivendo o que estou aprendendo por em prática? Ou estou só estudando e na prática estou fazendo errado? E na prática eu estou sendo orgulhoso? E na prática eu estou sendo metido, arrogante? Estou me achando mais do que os outros? Na prática eu estou agindo erradamente? Fica aqui essa meditação para a gente pensar nisso, tá bom? Vamos fazer uma oração de encerramento, juntos. Querido Deus amado, agradeço por mais esse dia, agradeço por ter voltado de Mogi em segurança, agradeço por mais essa proteção, agradeço por mais um dia de saúde, agradeço por mais essa meditação e que o Senhor enche nossa mente de vontade e desejo de seguir o que a Deus está ensinando, que a gente possa pôr em prática em nossa vida, que nós possamos viver o que estamos aprendendo nas Escrituras, que nós não tenhamos paz enquanto a gente não estiver dentro do que as Escrituras estão pedindo para que nós façamos, Senhor. Não deixe que a gente só estude, mas não põe em prática na nossa vida, Senhor. Que nós possamos servir realmente a Ti, Pai. Estar sempre contigo, grato pela nossa vida. Seja ela qual for, seja ela num sítio, seja ela numa casa na cidade, seja ela numa casa alugada, seja ela num casebre, seja ela no meio da favela, seja ela embaixo da ponte na rua, que nós possamos estar felizes e gratos por você estar conosco, aonde quer que nós estejamos, Senhor, pois Deus precisa estar junto conosco. E assim seja, meu Deus, esteja sempre comigo, Pai, e com essas pessoas, que possamos estar sempre felizes por tudo que estamos vivendo, Pai, que assim seja, Senhor. Eu oro, agradeço e glorifico, que Deus esteja sempre comigo, e que eu sempre jogue o jogo do contente, Senhor, para sempre ver o lado bom das coisas. Que assim seja, eu oro, agradeço e glorifico, meu Deus. Peço, em nome do Senhor Jesus, peço também que as pessoas que estão trabalhando no dia de hoje, que estão me ouvindo aqui, inscritas no meu canal ou não, e aquelas que não estão me ouvindo, mas estão inscritas no meu canal, que estão trabalhando, possam voltar para casa em segurança. Abençoa a todos. Eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Obrigado, meu Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que o amor do Espírito Santo, esteja com todos nós, queridos irmãos. E lembre-se, viva Deus. É só isso que vai viver. Viva Deus. Viva com Ele. Siga os ensinamentos dele. É só isso. Põe em prática na sua vida. Joga o jogo do contente. Olhando sempre o lado bom da coisa. E não o lado ruim. Manda reclamação para o inferno. Aliás, reclamação significa reclamar. Clamar significa pedir. Então, reclamar é repetir. Ou seja, é você pedir mais de uma vez que aquela coisa que você está achando ruim aconteça de novo. Se você bem soubesse, você não reclamava. Tá certo? Então, queridos irmãos, vamos viver para o Senhor. Vamos servir a Bíblia do jeito que ela está lá. Vamos seguir o que está escrito ali. Tá certo? Vamos ajudar o próximo. Vamos fazer o bem, não importando a quem. Deus está conosco. Não adianta estudar, aprender e não pôr em prática. Então vamos pensar. Nós estamos pondo em prática? Tá bom? Fica a reflexão aqui. Grande abraço a todos, queridos irmãos. Até mais. Deus abençoe a todos.